Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do livro de Nosso Lar. Então já pegue o seu livrinho, caso você queira, acompanhar a leitura. Hoje entraremos no capítulo 35, tá? Caso você acabou de cair de paraquedas aqui, o André Luiz, ele está trabalhando, tá fazendo agora já hora extra, é a primeira vez que ele trabalha. E a gente está acompanhando, ao longo dos capítulos, como está sendo esse trabalho. Então, nós vimos já vários casos. E agora vamos ver o que vai acontecer aí com o André Luiz. Então, eu já peço o like, o comentário, compartilhe esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. E vamos para o nosso vídeo. Encontro singular. Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e eu reconheci, no samaritano, que assim falava. O velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me, então quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me, de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você estivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Então, gente, o que aconteceu? André Luiz estava lá trabalhando, fazendo as coisinhas dele, e do nada ele escuta uma voz falando: nossa, André, você por aqui, o que você está fazendo aqui, Que surpresa, não imaginava que eu ia encontrar você aqui. E era o Silveira. O Silveira foi um homem, que o pai do André Luiz despojou aí de todos os bens materiais enquanto eles estavam encarnados. Então foi uma pessoa que o André Luiz conheceu, enquanto estava encarnado. E, digamos assim, foi uma pessoa que ele meio que prejudicou, porque o pai dele acabou prejudicando ele e o André Luiz apoiou, A gente vai ver isso nesse texto, tá? Então o André Luiz, ele ficou muito sem jeito, tipo, nossa, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? E ele quis corresponder, Ele não podia mentir, porque, lá a sinceridade é de todo mundo é sincero, todo mundo é verdadeiro. Ele ficou meio sem saber o que fazer, e aí vamos ver o que vai acontecer. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, generosa, e pediu para que meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação justicial. Meu genitor, porém, habituado a de transações de vulto favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível, declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, no tocante aos débitos reconhecidos, não via alternativa senão a de cumprir religiosidade e dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, ao seu ver, encontravam-se em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai
guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe de qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Bom, galera, olha que situação, né? Então aqui o André Luiz, ele relembrou toda a situação, né? Que o Silveira, enquanto, né, estavam todo mundo vivo, todo mundo na esfera terrestre, o Silveira, ele estava doente, estava de cama, e aí acabaram que os negócios começaram a piorar, né? Do Silveira e da família dele. E o pai do André Luiz, ele não quis saber se ele estava doente ou não, o que ele estava fazendo ou não. Ele começou a entrar com uma ação judicial, não tô nem aí. Ele estava devendo, ele foi em busca do que ele queria. E a mulher do Silveira foi até a casa deles, implorou, né, se humilhou ali pedindo, por favor, me ajuda, né, explicando toda a situação. Inclusive, o André Luiz, ele fala que a mãe do André Luiz, né, que já vimos ela aqui também no livro, pediu, né, para que o pai do André Luiz tivesse piedade, né, tentasse arrumar outra forma, não prosseguisse com a ação judicial, mas o pai do André Luiz era muito indiferente, ele não estava nem aí, e falou, não, eu vou seguir, eu vou fazer, e pronto, acabou, né, posso tentar, inclusive ele fala que pode tentar ajudar de outra forma, mas não vai tirar a ação judicial, né, e vai continuar, vai prosseguir. E o pai do André Luiz, ele tinha esse sentimento de indiferença, né, era negócios são negócios. Inclusive, ele falou que tinha pessoas que estavam pior que o Silveira em questões de situações financeiras, né? Então, ele assim, então eu não vou dar bola para isso. E aí, o André Luiz, ele lembrando de tudo isso, olha o que ele fala. Queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Então, aqui o André Luiz realmente fala que apoiou o pai dele, né? Enquanto o pai dele estava lá falando que não ia remover a ação, o André Luiz falou, não, faz isso mesmo, pai, tá certo, você tem que ir atrás do que você quer, né? E que foi o que levou à ruína financeira da família Silveira, né? Foi isso que levou à ruína. E aí ele continua aqui, considerava minha mãe excessivamente sentimentalista, induzira-o a prosseguir na ação até o fim, muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim, não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inescorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, é certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal assimilava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta. Bom, então André Luiz está falando, né, que no final acabou que os Silveiras se mudaram para uma casinha no interior, né, uma residência humilde, porque realmente eles caíram em ruína. E o André Luiz até pensa que eles deveriam odiar, né? Ele pensava isso, que o Silveira deveria odiar ele, porque, né, foi eles que foram responsáveis aí. E nunca mais ouviu falar sobre eles, né? Então ele fala que esses pensamentos, esses sentimentos vinham em questão de segundos, enquanto ele estava ali conversando com o Silveira. Aí o Silveira pergunta, tem visitado o velho? E aí o André Luiz fala, aquela pergunta, a evidenciar o espontâneo carinho, aumentava meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou o meu constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida
repondo os elos quebrados da corrente espiritual. Então, né, o Silveira, ele percebeu que o André Luiz, ele não estava se sentindo bem, que ele estava estranho, porque ele não sabia, ele estava desconcertado. Imagina você encontrar no plano espiritual, né, um lugar tão bom, um lugar tão magnífico, encontrar uma pessoa que você prejudicou, uma pessoa que você causou mal. Eu acho que todo mundo fica um pouco com vergonha, assim, sem saber o que fazer. Né? Eu ia querer cavar um buraco, enfiar minha cabeça lá dentro. E eu acho que o André Luiz se sentiu um pouco assim também. E aí o Silveira abraçou ele, né? E aí se afastou e voltou a trabalhar. Logo, o André Luiz já vai correndo para Narcisa, né? Para quem não sabe, para quem não está acompanhando, Narcisa é a enfermeira que trabalha ali também, que está auxiliando o André nesse dia, né? De aprendizado que ele está tendo ali nas câmeras de retificação e tudo mais. E aí ela falou que já aconteceu, né? Já tinha ocorrido com ela inúmeras vezes, né? Então ela encontrou várias pessoas que ela tinha ofendido também no mundo. E ela entendeu, olha o que ela fala, que essa oportunidade de encontrar alguém que prejudicamos é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade, ou seja, que nos dá, né, uma nova oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, né? Ou seja, de melhorar, a partir dessa situação, ter uma boa relação com a pessoa, ter um bom, desenvolver, né, uma boa afinidade com a pessoa, repondo os elos quebrados da corrente espiritual. E ela continua, e tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento. Identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e o abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Bom, então a Narcisa, né, depois que explica, ela pergunta para o André: e você fez isso? Você foi atrás do Silveira para poder pedir desculpa? Aí o André Luiz ficou meio assim, né, tipo, tá com vergonha, tá com aquele receio. E a Narcisa, ela fala: não fique com medo dos insucessos. Toda vez que a gente oferece o raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando se faça necessário o êxito. Então ela fala, né, que Jesus vai estar ali auxiliando ele, de uma forma ou de outra. Então ela fala também: tome a iniciativa, né? Empreenda ações dignas, quaisquer que sejam. Representa a honra legítima para a alma. Olha que bonito. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. E aí o André Luiz já corre lá para o Silveira e falou abertamente, rogando que perdoasse a meu pai e a minhas ofensas e os erros cometidos. E aí ele falando: você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivei isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue às lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Fixando emocionado aos meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera a divina luz para sempre. Então, olha só que bonitinho esse capítulo, né, gente? Aí o André Luiz corre, né, lá pro Silveira e pede desculpa. Fala que ele e o pai dele estavam cegos, né?
Porque o dinheiro e as questões materiais, quando nós estamos em terra, normalmente nos cegam, né? Se não formos atentos. E ele fala, né? Ele pediu desculpa com todo o verdadeirismo, né? E aí o Silveira, emocionadíssimo, fala: mas quem que não teve faltas, né? Quem que não errou nessa vida? Ele fala que o pai do André foi um grande instrutor e que ajudou muito, né? E acabou essa questão, né, do pai do André Luiz ter tirado essa questão do dinheiro, ter entrado na educação judicial, acabou acarretando um auxílio na questão espiritual. Ele fala aqui, ó, sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante progresso do espírito. Então acabaram que de um jeito ou de outro eles progrediram espiritualmente. Então ele fala aqui, renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana, né? No caso, nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Então, na verdade, né, não existe adversários, inimigos aqui que a gente tem em terra, no plano espiritual acabam nos tornando benfeitores, mais cedo ou mais tarde. Né? E aí ele pegou e fala para finalizar, não se entregue às lembranças ruins, não fique pensando nisso não, né? Vamos focar no bem, trabalhar. E ele fala aqui, ó, não perca tempo com isso, breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto ao de você. E aí o André Luiz, né, e ele se abraçam e ele fala aqui que ele experimentou uma alegria nova na alma dele. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração me acender a divina luz para sempre. Ai, gente, olha só que lindo, né? Esse capítulo aqui eu acho muito fofo. E o quanto a nossa vida material, nós levamos, né, para a questão espiritual. Então é importante que a gente lembre-se disso e busque fazer o melhor aqui na Terra, né? Para que no plano espiritual possamos colher bons frutos. O próximo capítulo, gente, o capítulo 36, o sonho. Então eu aguardo vocês, tá bom? Até a semana que vem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.